Em 1947, a queda de um objeto estranho no céu do Novo México fez o mundo inteiro voltar os olhos para uma pequena cidade do sudeste do estado. Roswell ficou famoso não apenas pelo fenômeno aéreo incomum que acabava de presenciar. Segundo relatos, 2 corpos também teriam sido capturados junto aos destroços de uma nave espacial desconhecida. Um desses seres teria sido estudado e dissecado por cientistas militares, que registraram e gravaram todo o processo em detalhes. O outro, por outro lado, por algum milagre do acaso, teria sobrevivido à grande queda e até mesmo feito contato direto com uma das enfermeiras da Força Aérea Norte-Americana. E hoje, eu, um macaco despido, vou investigar um dos casos mais intrigantes da ufologia mundial. Não é de hoje que falar sobre alienígena chama atenção. Mesmo vivendo num patamar científico muito superior do passado, os ETs continuam entre as figuras mais populares da cultura humana. E apesar da maioria desses relatos serem completamente mentirosos, hoje a astronomia já afirma que inúmeros planetas fora do sistema solar existem. E que sim, é bem provável que também exista vida fora da Terra. Mundos como Marte, por exemplo, ainda carregam evidências como água líquida e até moléculas consideradas importantes para a formação da vida como conhecemos. O fato é que falar sobre vida fora da Terra é extremamente interessante e todos nós acreditamos que sim, existem outras possibilidades além da Terra. E por falar em Terra, um dos casos mais famosos envolvendo possíveis encontros entre seres interdimensionais é o grande acidente de Roswell. Em 1947, aconteceu um episódio inusitado nos Estados Unidos. Em julho daquele ano, na cidade de Roswell, no estado do Novo México, um fazendeiro encontrou pedaços e destroços espalhados por sua terra. A princípio, parecia apenas um acidente estranho no meio do deserto. Mas a forma como os militares reagiram a tudo isso transformaria Roswell em uma das maiores lendas ufológicas conhecidas. O Major Jesse Marcel, responsável pela recuperação dos destroços, descreveu a cena como uma vasta área coberta por detritos metálicos, espalhados a partir de um ponto de impacto que teria marcado o solo. Pouco tempo depois, a base militar de Roswell soltou uma nota afirmando que havia recuperado um disco voador. Um termo que, aliás, nunca tinha sido usado na época. Segundo Marcel, a área afetada tinha uma forma triangular, com algo entre 60 a 90 metros de comprimento. Ele também relatou que os materiais encontrados eram extremamente incomuns. Eles não derretiam, eles não aqueciam facilmente e resistiam a perfurações intensas causadas por eles. Foi justamente esse tipo de descrição que alimentou a ideia que aquilo não era apenas um balão meteorológico. Para muita gente, o que havia caído em Roswell era uma nave espacial. Não uma simples nave espacial, mas sim um veículo tripulado por seres extraterrestres. Décadas depois, no dia 28 de agosto de 1995, o caso voltou a explodir na cultura popular quando a Fox exibiu um vídeo de 18 minutos mostrando uma suposta autópsia de um alienígena que teria sido resgatado pelas autoridades após o acidente de Roswell. Na filmagem preto e branco, é possível ver 3 pessoas usando trajes de proteção, enquanto dissecam o que claramente lembra um alienígena. Segundo as análises, o corpo era extremamente pequeno, com algo entre 1 metro e 1,20 m de altura. Ele também era magro, frágil, quase infantil, e sem nenhuma proporção humana normal. A cabeça também era grande em relação ao tronco, sendo arredondada, levemente alongada, com uma testa bem avantajada. Os olhos parecem na descrição como grandes e escuros, inclinados e sem pálpebras evidentes. A pele também é geralmente descrita como acinzentada, pálida ou até mesmo levemente rosada. Essa pele teria uma textura estranha e até mesmo elástica, lembrando até mesmo uma pele de um anfíbio. O nariz era pequeno, às vezes até mesmo reduzido a 2 aberturas discretas. A boca parecia como uma fenda fina, e as orelhas seriam ausentes ou extremamente reduzidas. O pescoço fino era sustentado por um tórax estreito, e seus braços longos terminavam em mãos com dedos compridos e delicados. Esses relatos ganharam ainda mais força quando surgiu a história da enfermeira Matilda, uma mulher que, segundo ela mesma, teria trabalhado diretamente na base de Roswell logo depois da queda.
Segundo Matilda, os militares não teriam recuperado apenas um corpo alienígena, mas sim 2 corpos extraterrestres. Um deles não teria sobrevivido ao impacto, então serviu como fonte de pesquisa. Enquanto isso, o outro teria sobrevivido. E é aqui que a história começa a ficar estranha. De acordo com Matilda, esse sobrevivente não era tratado apenas como uma espécime. Ele, ou melhor, ela, teria sido identificada como uma extraterrestre do gênero feminino, com um vulgo Owl. Owl não falava inglês e muito menos português, e também não emitia nenhum som compreensível. Segundo o relato de Matilda, a comunicação acontecia de forma telepática, e as respostas simplesmente surgiam dentro de sua cabeça. Por isso, os militares teriam colocado a enfermeira como uma espécie de ponte entre os cientistas e o ser que estava ali. E foi a partir disso que Owl teria passado por uma série de entrevistas. Segundo os arquivos, ela teria dito que não era exatamente uma criatura biológica comum. Seu corpo não dependia de uma matéria física, e aquilo que eles estavam presenciando era apenas uma casca. Ela também teria afirmado fazer parte de uma civilização avançada, envolvida em atividades de observação da Terra há muito tempo. Uma das suas histórias envolve a origem da humanidade, toda uma hierarquia entre um império de seres extraterrestres e uma possível hipótese da Terra ser uma espécie de planeta prisão dos alienígenas. Meu primatinha, eu não preciso nem dizer que isso aqui foi para outro nível. É quase como se Roswell deixasse de ser um incidente militar e do nada virasse uma chave para explicar toda a história da humanidade. Foi aí que muitos pesquisadores curiosos e amantes do conhecimento celeste resolveram explorar mais a fundo os relatos de Matilda e os documentos emitidos pelo exército. Depois de inúmeras discussões sobre o material, tanto os cientistas quanto os ufólogos começaram a levantar algumas contradições no relato da suposta enfermeira. A primeira é que Matilda afirmava ter sido ser sargento mestre sênior da Força Aérea em 1947. Só que o problema é que a patente só teria sido criada em 1958, ou seja, 10 anos depois do evento de Roswell. A segunda e talvez a maior contradição de Matilda é de que em nenhum registro oficial o nome dela aparece associado ao exército ou à força aérea. Não existe nenhuma documentação militar conhecida que afirme a presença na base de Roswell, o que levanta a possibilidade incômoda de que talvez Matilda nunca tivesse realmente existido. Foi justamente por isso que em 1997, um relatório da Força Aérea, elaborado por James McAndrew, então oficial de inteligência, veio a público para tratar da suposta autópsia alienígena. Apesar de Roswell ter sido inicialmente associado ao termo disco voador, os militares passaram a defender que os destroços encontrados no local não pertenciam a nenhuma nave extraterrestre, mas sim de um balão vinculado ao Projeto Mogul, um programa de vigilância extremamente confidencial dos Estados Unidos. O Projeto Mogul foi um programa militar secreto, realizado entre 1947 e 1949. Ele utilizou balões de alta altitude equipados com microfones sensíveis para detectar ondas sonoras geradas por possíveis testes nucleares soviéticos. E uma investigação militar realizada em 1994 concluiu que os detritos encontrados em Roswell eram apenas partes desses balões do Projeto Mogul. E é claro que essa explicação oficial não colou muito não. Pesquisadores de OVNIs e alguns ufólogos continuaram contestando a versão apresentada pelo governo. Segundo os defensores da hipótese extraterrestre, Matilda poderia ter sofrido um apagamento de dados, justamente para impedir que seu nome fosse ligado ao caso. Eles também argumentaram que seria estranho demais as autoridades da época mencionarem um disco voador de quase 90 metros e só depois de 50 anos, do nada, afirmarem que tudo aquilo era apenas criação humana ligada a um projeto militar secreto. Só que toda a esperança dos amantes dos ETs veio abaixo quando os próprios produtores do pequeno filme de Roswell admitiram publicamente que o vídeo da autópsia era falso. Segundo eles, a filmagem teria sido feita em um apartamento em Londres, usando partes de animais, moldes plásticos e efeitos práticos bem terráqueos. O que na prática acabou colocando um ponto final em toda essa história. Mas é claro que tem doido que afirma que os diretores desse filme também foram obrigados a dizer que o filme era uma mentira, o que já se torna extremamente especulativo. Bom, mas se todo esse caso é falso, por que o senhor Macaquinho de Espírito decidiu falar dele? Qual é a moral de toda essa história? Meus primatinhas, como um canal destinado ao estudo da vida, eu
preciso lembrar que a biologia também é responsável por analisar e compreender qualquer forma de molécula ativa, seja terrestre ou não. O que a gente pode tirar disso tudo é que grande parte dos envolvidos nesse caso, e na maioria dos outros relatos envolvendo encontros extraterrestres, é que elas são formadas em sua maioria por um bando de pessoas mentirosas, que só querem transformar um mistério real em algo especulativo. Mas isso não significa que a ideia da vida alienígena seja um absurdo, muito pelo contrário. Hoje a ciência aceita que é bem provável que a vida existe em outro lugar do universo. O ponto aqui é que ela não seria exatamente como a gente imagina. Até porque, vamos concordar, né? A criação de um extraterrestre humanoide, com vontades humanas e uma carinha de senhorzinho pelado do espaço, é algo extremamente improvável e até mesmo infantil do imaginário popular. Como um mero professor de biologia, eu preciso lembrar vocês que a natureza é muito mais criativa, muito mais caótica e imprevisível do que isso tudo aqui. A evolução da vida na Terra criou fungos que controlam insetos, peixes que geram eletricidade, moluscos que usam ferro como armadura, animais bioluminescentes e até mesmo primatas ultracompetitivos. Se tudo isso surgiu em um único planeta, com uma história evolutiva com milhares de fatores determinantes, que poderia surgir um mundo completamente diferente. Bom, o que a gente percebe estudando a vida dentro da Terra é que durante os inúmeros éons que a gente passou, a Terra foi capaz de produzir incontáveis formas de vida, tão inteligentes e adaptáveis quanto a nossa. E sinceramente, nenhuma delas parece um ser humanoide e nem aponta para uma tendência natural das criaturas se parecerem primatas pelados. É por isso que existe uma área da ciência natural destinada à origem da vida e às possibilidades infinitas da vida no universo. A astrobiologia. Uma das linhas de pesquisa mais conhecidas dentro da astrobiologia investiga até onde a vida terrestre consegue resistir condições extremas. Os resultados, é claro, mostram que a maioria dos seres vivos da Terra jamais sobreviveriam fora das condições específicas do nosso planeta. Uma forma humana, por exemplo, dificilmente conseguiria se desenvolver naturalmente sobre outra gravidade. Só que nós não somos regras, existem sim as exceções. Os tardígrados, por exemplo, conseguem entrar em um estado chamado de criptobiose, reduzindo drasticamente suas atividades metabólicas. Nesse estado, eles resistem a temperaturas extremas, condições intensas e até mesmo vácuo. O que não quer dizer também que eles saem por aí andando felizes no espaço. Eles conseguem sim resistir por muito tempo, mas não conseguem viver, se alimentar e se reproduzir normalmente. Como nós, pesquisadores da vida, acreditamos que ela está diretamente ligada ao ambiente, se as condições são diferentes, a evolução também seguiria por outro caminho. Um alienígena poderia ter uma forma completamente diferente. Fora isso, é bem possível também que a gente nem tenha um mecanismo biológico necessário para poder identificar esses seres. Pensa comigo, se mesmo no nosso planeta nós não conseguimos enxergar todos os espectros de cores oferecidas pelo Sol, o que faz que a gente não tenha a mínima ideia de qual é a cor real das criaturas daqui, imagina qual seria a probabilidade de reconhecermos um organismo que nem sequer fez parte da nossa história evolutiva. E só para reforçar, eu não quero acabar com a felicidade de ninguém, mas um ET humanoide não é impossível, mas é muito pouco provável. No fim, Roswell talvez não seja a prova definitiva que os alienígenas nos visitaram, mas sim a prova do fascínio incansável do ser humano pelo desconhecido. E é claro que eu quero saber a opinião de vocês. Como seria a vida alienígena quando esse encontro acontecer? Vocês acham que ela seguiria o mesmo padrão daqui ou seria completamente diferente? Deixa aí nos comentários. E se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigado mesmo por dividir o seu tempo comigo. Se você não faz parte dessa primataiada, se inscreve no nosso canal, deixa o like para divulgar esse vídeo o máximo possível. Sério, por favor, deixa esse like. Eu tô tomando uma redução drástica nas views por causa dos assuntos que eu trato aqui, então faz essa força aí. No mais é isso, até o próximo encontro e tchau!